Esse é o sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite a todos. Hoje, 24 de setembro de 2020, então estamos aqui para mais uma aula, mais um entendimento. Então, para o nosso próximo capítulo, né? O capítulo 4, então, parte 1, cujo o título deste capítulo é A Infinita Natureza do Ser Individual. Então, Joel Goldsmith, ou Joel Goldsmith, ele sempre deixa bem explícitos em suas obras esses 3 princípios básicos, onde que dentro da meditação contemplativa trabalhamos esses 3 princípios básicos todos os santos dias, todas as nossas elaborações, o nosso dia a dia, as nossas vivências, né, quando estamos aprendendo a viver, tá? Então apenas sobrevivemos enquanto estivermos imersos a sombras psicológicas e todas as crenças aí, nessa crença da luta do bem contra o mal, e aí nós apenas sobrevivemos. Quando nós nos despertamos, ou seja, nós acordamos, nós começamos a viver, começamos a vislumbrar o mundo real, espiritual da vida, que é esse próprio mundo aqui, onde nós estamos agora. Aqui onde nós estamos é um lugar sagrado. Aqui onde eu estou, Deus está. Então Deus está em tudo. Deus está nessa mesa, Deus está neste livro, Deus está neste computador, nessa sala aqui, nessas paredes, nas televisões, em tudo Deus está. Tá? Então começamos a trabalhar essa consciência, porque tudo é consciência. Enquanto nós não trabalharmos a consciência, ou seja, ter consciência desses 3 princípios básicos que Joel afirma, que Joel trabalha dentro dos escritos do Caminho Infinito, e ainda teremos que lutar sobreviver neste planeta, tá? Lutar pela sobrevivência. Então, os 3 princípios básicos, né? A natureza de Deus, a natureza do ser individual ou da oração, e a natureza do erro, das crenças humanas, ou da crença adâmica entre 2 poderes. Certo, gente? Então vamos lá para nossa primeira leitura aqui deste livro, né? Desses conteúdos que a gente está postando aqui no canal. Tá? E não é
e não é por treino, né, gente? Então já basta, apesar de um treino, tem certo propósito, né? A gente está realizando este trabalho aqui. Então, vamos lá. Há uma velha história sobre um grande mestre espiritual que bateu as portas do céu a fim de entrar no paraíso. Depois de algum tempo, Deus veio até a porta e perguntou: Quem aí? Quem bate? Quem está aí? Primeira pergunta. E quem bate? Segunda pergunta. Então vamos lá. Há uma velha história sobre um grande mestre espiritual que bateu as portas do céu a fim de entrar no paraíso. Depois de algum tempo, Deus veio até a porta e perguntou: Quem está aí? Quem bate? Aqui já começa a explanação, né, gente? É a mesma história. A gente começa a vislumbrar a meditação contemplativa, começa a meditar, começa a praticar, tá? Vamos lá. Respondeu o mestre confiante: Sou eu. Entre aspas, desculpe-me, sinto muito. Não há lugar no céu. Pode ir embora. Volte mais tarde. O bom homem, surpreso com a recusa, foi embora, intrigado. Depois de vários anos meditando e pensando sobre essa recepção estranha, voltou, bateu novamente na porta. Foi recebido com a mesma pergunta e deu uma resposta semelhante, mas uma vez que foi dito que não havia lugar no céu, estava completamente lotado. Passados anos, o mestre se aprofundou mais e mais dentro de si, meditando e pensando. Depois de um longo tempo, bateu as portas do céu pela terceira vez. Mais uma vez, Deus perguntou: Quem está aí? Mais uma vez Deus perguntou, né? Quem está aí? Dessa vez, sua resposta foi: És tu. As portas se abriram e Deus disse: Entra, nunca houve espaço entre mim e ti. O que significa isso, gente? Então aqui vai uma chamadinha, né, para os praticantes aí da mecânica quântica, os praticantes que falam eu sou, e não ter esta confiança, não ter este princípio do ser individual. Deus constitui o centro do nosso ser. Deus constitui o ser individual de cada um de nós, pois só existe um único ser. E esse ser é a infinita mente, é a infinita consciência. Esse único ser é o próprio vácuo quântico, é o campo unificado. Tá, gente? Então, essa questão de nós ficarmos elaborando essa questão de entre eu sou, mas existe só apenas um único eu na história. Só existe apenas um único eu. E isso às vezes não é interpretado muito, né? As pessoas não interpretam muito isso aí, vão na onda do eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Só existe um eu sou, né? Que esse único eu sou é o único ser que constitui a nossa individualidade por completo. Mas para praticar isso é muito difícil, pois o ego, ele realmente vai contra essa dedução, esse raciocínio dedutivo. Precisamos sim ter um raciocínio dedutivo para que a gente possa elaborar essa questão do ser individual. Pois eu, você e todos nós somos apenas uma única coisa. E esse capítulo precede o capítulo tão falado, né, gente? Tão falado para a gente estudar, tão falado que a gente vai ficar aqui, não sei, mas veio uma intenção de gravar uns 6 vídeos só sobre esse próximo canal. E dentro desse canal aqui, que precede, também tem coisas interessantes para nós vislumbrarmos aqui, tá? Então essa primeira explanação é muito importante para que a gente possa ter a ideia, eu sou Deus? Não. Não é que eu sou Deus. Eu sou o único ser que habita, o único ser que existe, a única realidade habita dentro do meu ser e dentro do ser de cada um de vós. O reino dos céus está dentro de vós. O que significa isso?
nas profundezas, na confiança, nas profundezas, na quietude habita a sua força, é o esconderijo do Altíssimo. O que significa isso? A gente tem que pensar bem o que significa esses versículos todos que a gente vê na Bíblia, essas palavras espirituais, o que significam isso? Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu, o ser individual. O ser individual, o único ser que constitui a todos os seres. Lógico, pegando um raciocínio mais leve, vamos dizer assim, então eu sou uma parte, desse Deus, então eu sou Deus, eu posso manifestar tudo. Com certeza, mas você não é a totalidade. A totalidade é tudo que existe. Então por isso que nós estamos emaranhados com todos e com todas as coisas. Para nós, não é a questão do ego, gente, gera a separação. Por quê? Porque o ego ele pensa assim, bom, se eu sou Deus, então eu posso ter isso, posso ter aquilo e posso ter aquele outro. Então eu posso passar por cima do meu próximo, passar por cima do meu irmão, comprar minhas coisas, ser diferente do meu irmão. Não. Se nós não pararmos para pensar um pouquinho, que existe um campo eletromagnético aqui, que existe uma ligação direta entre nós e Deus, que é o ser individual que constitui a todos os seres, a gente começa a pensar seriamente nisso. E a gente começa a elaborar uma nova vida quando a gente vislumbra as pessoas, as situações, a família, tá? Então, todas essas questões a gente tem que pensar, porque só existe um ser. Porque se estiveres de mal com seu irmão, deixe a sua oferta aqui, vai lá te reconciliar com o teu irmão, depois tu volta aqui para fazer a tua oferta. Não foi isso que ele falou? Então a gente tem que estar reconciliado com todas as coisas que existem, todas as situações, todas as coisas que nos acontecem e que a gente experiencia. Para quê? Para que a gente esteja em harmonia, porque a natureza do ser individual é harmonia e amor infinito, e alegria. Então, se nós não estamos alegres, se nós estamos com dúvida, medo, a sensação de separação, eu contra os outros, realmente não estamos nessa harmonia. E aí nós não estamos conscientes, nós estamos imersos, nós estamos, voltando lá atrás no início, como eu tinha falado, estamos na situação, no modo sobrevivência. Sobrevivência, não vivência. Nós começamos a viver, gente, a partir do momento que começamos a praticar esses ensinamentos de Joe Goldsmith. Enquanto nós não entendermos entre as linhas o que está sendo escrito aqui, o que está sendo falado, a gente precisa sempre aumentar as nossas práticas. Somente com a prática da meditação contemplativa, pela manhã, ao meio-dia, no início da tarde e à noite, 4 vezes, mas você pode fazer 20, 30, 40 vezes, quantas vezes você achar necessário, 30 segundos, 40 segundos. Ah, Roberto, mas eu vou ficar sempre meditando e não vou fazer nada. Não, você pode fazer as coisas meditando. Você pode fazer o seu trabalho. O seu trabalho é Deus. Você está fazendo um trabalho que é o próprio. Tudo o que você faz é a própria manifestação da onipresença. Não é onipresente? Não é onipotente? Então, é todas as coisas, gente. Todas. Então, aí, tudo que a gente renega em nós, a gente está renegando quem? O todo. Se o todo é tudo que existe, tudo que a gente renega, tudo que a gente não gosta, tudo que a gente critica, a gente julga, é o todo. Então temos que pensar bem nessa questão, que é muito complexa, é muito difícil de separar e de fazer esse discernimento aí, tá? Mas vamos tocar vamos tocar o capítulo. Mas assim, é muito difícil a partir do momento que você não pratica esses ensinamentos, tá? E quando que nós praticamos esses ensinamentos? Através da meditação contemplativa, leitura, estudos, os áudios, os conteúdos, assiste os vídeos aqui no canal. Então, em outros canais, Regis Brother, Professor Sandro, Psicanálise da Alma, canal da Rosilda, canal do Aprendiz do Caminho Infinito. Então, gente, é uma sistematização, uma implantação de uma nova informação. Tudo aquilo que a gente tem na consciência, que a gente já sabe que existe, que é a limitação, a doença, a discórdia, tudo a natureza do erro, né? Então foi implantada uma separação grande de Deus e que nós estamos aqui, nós estamos imersos na doença, que existe a falta, a carência, a pobreza e tudo mais.
Então a gente precisa estar sempre sendo abastecido por essas informações e as meditações contemplativas para a gente poder começar a criar a consciência, sistematizar isso dentro da nossa própria consciência, porque somente o trato da nossa própria consciência que aí nós começamos a manifestar as coisas que nós tanto queremos, que são coisas materiais, coisas, tá? Mas antes disso, é esse trabalho interno que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer diariamente. Não há Deus e você, tá? É isso que a gente está falando aqui. Ou Deus e eu. Só há um Deus, expresso, manifestado como ser individual. Está aqui a resposta da natureza do ser individual. A natureza infinita do ser individual, ou seja, todos nós que constituímos, tudo é infinito. Tudo é espiritual. O próprio planeta Terra, gente, é o próprio Jardim do Éden. Mas a nossa visão do mundo cobriu em névoas essa realidade. Então estamos fazendo esse trabalho de purificação para que a gente vislumbre aqui encarnado, né? Aqui encarnado, essa própria realidade, que é o verdadeiro paraíso. Apenas uma vida, ó. Há apenas uma vida, a do Pai. Permanecemos fora do céu? Vai ter muito assunto aqui, gente. Permanecemos no céu sem nenhuma esperança de entrar, enquanto acreditarmos que temos uma individualidade à parte de Deus. Então, isso que eu estou dizendo. Então, quanto nós estivermos separados, acreditarmos que existe uma doença, existe a falta, existe a carência, existe a pobreza, que a gente está sempre lutando para conseguir as coisas e nos afastando ainda mais da onisciência e onipotência divina, é justamente isso que acontece. A gente vai apenas sobreviver e vamos morrer e vai acontecer a mesma história que Jesus falou para Nicodemos, porque Jesus já sabia. Porque ele escreveu e falou, você vai ter que nascer de novo, para poder acordar e evoluir. Sentir a presença do Pai em você. Então, nenhuma esperança de entrar, né, no reino dos céus, enquanto acreditarmos que temos uma individualidade à parte de Deus, que somos diferentes de Deus, que estamos afastados de Deus, que somos seres separados e independentes de Deus. Mecanicista é máquinas humanas. Ao longo dos séculos, a dualidade tem nos separado do nosso bem. Ao longo dos séculos, a dualidade tem nos separado do nosso bem. O que é a dualidade? É a crença adâmica em dois poderes. É a luta do bem contra o mal. O que não passa de ilusão. Uma vez que não há dualidade, então a dualidade é uma ilusão, não existe dualidade, se só existe um ser individual, que esse ser é o único poder, e existe um campo unificado, que manifesta tudo, inclusive a matéria, então não existe dois poderes. O segredo da vida é a unidade, que não depende de nós. A unidade é um estado de ser. Ser individual, a natureza do ser, a natureza infinita do ser individual, tá aqui, ó. A unidade é um estado de ser. Ser quem? Ser infinito, individual, que é o próprio Deus, que é a única vida, a única presença, a única força, o único poder. Tome como exemplo um copo de vidro e pense no lado de fora e de dentro desse copo. Onde termina o lado de fora e onde começa o lado de dentro? Na verdade, há um lado externo e um lado interno. Na verdade, há um lado externo ou há um lado externo e um lado interno? Há dois lados para esse copo ou há simplesmente um copo? O lado de fora é dentro e o de dentro não é fora? Não é o exterior e o interior dele uma mesma peça de vidro? O exterior do copo executa uma função e o interior outra? Tá aqui, ó. Justamente aqui, gente, um copo de água, tá? Então tá aqui, é um copo. Qual é a diferença? Existe dois copos ali, ou uma coisa diferente da outra?
Quando fica claro para nós que o exterior e o interior do copo são o mesmo pedaço de vidro, podemos ver a relação entre Deus e o homem. O que acontece aqui? Vamos falar agora no lado prático da vida, tá? Saindo desse exemplo aqui. Então, vamos supor que o lado desse copo, o interior, é parte de dentro, nossa parte de dentro, tá? Nossa parte interior, tá? É diferente da parte exterior? Não, é igual. É igual. Enquanto nós ficarmos nesse sentido que eu internamente sou diferente do meu externo, ou seja, das coisas que estão sendo manifestadas em minha vida, aí é que está o problema. Por quê? Porque o que acontece? Nós devemos ir para dentro, fazer a prática das meditações contemplativas, praticar a presença de Deus, elaborar a presença de Deus em tudo. Aí nós ganhamos a consciência, ou seja, nós abrimos a nossa consciência para a consciência espiritual. Consciência espiritual, ela não tem diferença. Ela é uma unidade com o todo. E aí nós começamos a manifestar coisas abundantes na vida por uma simples troca de consciência, porque a gente tem esse sentido de separação. Eu e os outros. Ou eu contra os outros. E aí é que gera todo o problema. Ou o negro e o branco. Vai ser gravado um vídeo aqui sobre racismo e consciência negra, gente. Vem coisa boa por aí, vem coisa muito boa e muito impactante por aí, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso cronograma, né? Pianinho, tranquilo, treinando. Não há tal coisa como Deus e o homem, e assim como não há um exterior e um interior do copo, separado a parte do outro. Eles são um. Deus é a nossa individualidade invisível, e nós somos a expressão visível de Deus. Mas assim como o copo não somos dois apenas na função, não somos dois apenas na função, somos dois. Deus é o próprio Criador, a fonte, a atividade é a lei do nosso ser. E o nosso ser é Deus, em expressão ou manifestação. Entenderam aqui? Que o nosso ser, que constitui o nosso ser interior, é Deus, é a manifestação, ou o verbo feito a carne. Só que o verbo se tornou carne, mas ainda é o verbo, ou seja, espírito ou consciência. Nós somos espíritos tornado carne, mas temos uma consciência. Então, o que nós temos que ter a consciência? Desses fatos, destas verdades. Mas para ter consciência dessas verdades, precisamos colocar, elaborar, sentir essas verdades dentro, primeiro, da nossa mente, com as meditações, com as contemplações das verdades espirituais, na meditação contemplativa, depois passando para o coração. E aí, o coração, como o campo eletromagnético é 5.000 vezes maior que o cérebro e tem um campo extenso eletromagnético, as coisas começam a ser manifestadas automaticamente em nossa vida. Enquanto não estão, gente, precisamos sempre fazer esse treinamento com devoção, com dedicação, com discernimento, tá? Não é que você vai apenas fazer isso, não, você tem as outras coisas para você fazer em sua vida, mas isso é uma parte importante. Tomando esses 4 períodos do dia, ou 5, ou 6, ou 7 períodos, ou dentro do seu próprio trabalho, você também pode fazer isso. Essa contemplação, essa experienciação, esse contato com o ser individual, o seu ser interior, o centro do seu ser. Nós, como indivíduos, recebemos nossa vida, lei, causa, substância, realidade e continuidade do invisível e infinito. E essa atividade invisível se torna visível como a harmonia do nosso ser. Voltando ao exemplo do copo, observamos que uma qualidade que parece pertencer a ele, na realidade pertence ao vidro, do qual é formado. O vidro é, portanto, a substância do copo, e é ele que determina a qualidade e a natureza do copo, ou seja, é a substância, ou seja, a consciência. A consciência é a substância de todas as formas, ou espírito onipresente, onipotente, onisciente. O mesmo se dá conosco. Deus, nosso ser interior,
é a qualidade, a quantidade, a causa, a realidade, a substância do nosso ser. Tudo que Deus é, nós somos. Meu ser individual, assim como o seu, são manifestações desse ser interior. Deus não faz acepção de pessoas, não tem favoritos, nenhuma religião, raça ou nacionalidade. No que diz respeito a Deus, ele é um. O grau de nossa manifestação é o grau de nossa consciência dessa relação. Ou seja, né, gente? Então, aqui já cai por terra todas as questões que a gente vê que está envolvida, né? Racismo, desigualdade social, diferença, ciúme, inveja, tudo aquilo que você acha que você é diferente dos outros, que você não tem condições. Gente, vamos falar na prática aqui, tá? Na prática. O nosso cérebro tem 1,5 kg, tá? Todos os cérebros humanos têm 1,5 kg. Todos os cérebros humanos têm 15 trilhões de neurônio. Todos. Não tem nenhuma diferença. Então tá dizendo aqui, ó. Ele não faz acepção de pessoas. Então ele deu a mesma massa encefálica para todos os seres humanos. Mesmo peso do órgão chamado cérebro, com 2 lados, direito e esquerdo, com todas as conexões neurais, com esses 15 trilhões de neurônios. Tudo igual para todos. E o que muda aí? É a percepção, é a consciência de cada pessoa, é a programação que foi feita desde o nascimento dessa pessoa até a fase adulta. É a programação, é as crenças, é o que dizem para ela, o que ela acredita. Que é real, é real. Se uma pessoa acredita que tem, vamos lá, parece que é uma coisa que está ligando a outra, né, gente? Vamos lá. Se uma pessoa acredita que tem qualidade, natureza ou características próprias, ela estabelece um sentido de limitação que a separa do infinito de sua manifestação. Começa a morrer diariamente quando deixa de lado a crença de que tem qualidades, atividades ou características suas próprias e percebe que é Deus em si, seu ser interior, aparecendo exteriormente, que é este ser interior que possui todos os atributos, atividades e características. Aqui ele está falando de quê? Aqui ele está falando da arrogância. A arrogância do ser humano é a principal causa de todas as tragédias, de todas essas coisas que acontecem com a humanidade hoje. Vamos supor assim, eu sou um empresário, eu tenho dinheiro, eu não preciso me preocupar com ninguém, eu tenho a minha vida e fulano que se dane. Esse é um negro, o que esse negro quer falando de espiritualidade? Então, gente, assim, tudo isso aí é a desconexão total do Pai, do todo, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. E eu falei nesse sentido aqui do negro, e bem forte vou bater nisso, porque infelizmente, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas da raça, elas se denigram, elas não aprendem nada, elas elas vêm com aquela crença de que o negro tem que ficar no lugar dele, debaixo de um manda-chuva, debaixo de uma empresa, de um trabalho, debaixo de ser mandado, por causa que daí teve a escravidão, o negro foi libertado. Então, mas isso aí é um tema que eu vou falar na palestra do racismo. Tá? Me aguardem que essa palestra aí vai dar o que falar. Tá? Mas, na questão, Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, somos nós. Somos nós. Agora, somos nós, o ego, ele não admite, ele não aceita que somos nós. Ele é diferente do fulano, ele é diferente do ciclano. Ele fala mal do fulano, ele fala mal do ciclano. Então ele está sempre mal. Se eu falo mal de alguém, eu estou falando mal de mim. Essa é a questão. Porque está aqui, se eu estou falando mal de uma pessoa, quem que constitui o ser individual daquela pessoa? É o mesmo eu. Então vai retornar para mim. Isso é campo eletromagnético, é interpretação, é elaboração, é estudos, né? Este é o significado da declaração de Paulo. Eu morro todos os dias.
Devemos morrer para cada pensamento que somos ou temos algo de nós mesmos, separados e apartados de Deus. Devemos morrer para a crença de saúde, tanto para a crença da doença, pois espiritualmente não há doença nem saúde, porque não somos e nem possuímos nada. Sofrer de doença ou desfrutar de boa saúde significa ter posse de algo. Deus não tem nem saúde nem doença. Deus é espírito e tudo que possuímos é espírito de Deus. Nós superamos esse par de opostos, saúde e doença, quando percebemos que não há individualidade separada de Deus. A única coisa que nós podemos ter é que Deus tem. O ser de Deus é o único ser. Não tem rico nem pobre, nem doente nem saudável, nem jovem nem velho, nem vivo nem morto. É um estado de imortalidade, de um ser eterno, imutável, mas infinito em suas aparências. Reconhecer que não há nenhuma individualidade separada de Deus é compreender o significado do mandamento do Mestre da negação de si mesmo. Devemos negar que nós, por nós mesmos, temos qualidades, caráter, força, saúde e riqueza, sabedoria, glória ou potencialidades. É nosso ser interior, Deus, que se manifesta externamente como você ou como eu. A natureza de nossa existência é a imortalidade, eternidade e imensidade. Só pelo fato de Deus ser nosso ser, pode-se dizer. E aqui já vem uma contemplação, tá, gente? Eu sou infinito. Eu sou eterno, eu sou imortal. Não por mim mesmo, separado e distante de Deus, mas porque Deus é a vida e a substância do meu ser. O infinito é a qualidade do ser, assim como a perfeição é sua qualidade. O Verbo se fez carne. Toda a carne é formada do Verbo de Deus. Meu corpo, portanto, é o Verbo perfeito de Deus manifestado. Meu corpo sendo a essência e substância de Deus e por ele governado. Pode incorporar apenas a atividade, a harmonia, a graça, a alegria e a beleza de Deus. Nada externo pode afetar a perfeição do meu corpo, seja na forma de alimentos, germes ou comentários de outras pessoas. Nada que não seja Deus pode entrar para contaminar ou iludir meu corpo. Isso aqui, esse trecho aqui, eu recomendo quem tem o livro ler mais de uma vez esse trecho aqui, para começar a colocar isso na consciência, que nada externo a Deus pode afetar o nosso corpo, seja saúde, seja doença, seja pobreza ou riqueza, apenas Deus vive em nós. Nós temos que botar isso em nossa consciência, irmãos. A informação, ela está tomando forma, ela está tomando amplitude, ela está chegando nas suas casas com mais facilidade hoje em dia. Nós temos a internet. A internet é uma manifestação do Espírito tornado carne. Pois as minhas palavras não passarão, nem o tempo passará, porque no meu interior não existe o tempo, apenas a verdade, apenas a vida, apenas o amor infinito. Há uma crença comum de que a comida tem o poder de nos fazer bem ou mal, e deixar-nos gordos ou magros. Mas o fato é que nossa consciência comanda órgãos e funções do corpo. É a nossa consciência individual, isto é, a consciência de Deus, que é a lei, a causa, a atividade e a substância dos órgãos, bem como as funções do corpo. Essa mesma consciência é a substância e o nutriente nos alimentos que comemos. Isso aqui já está sendo abordado, gente, num conceito de treinamento. No caso, que, como já disse para vocês aqui em vídeos anteriores, eu trabalho na parte de exercícios físicos como personal trainer e desenvolvi um método chamado treinamento consciente, que traz muito dessa parte das questões espirituais envolvendo os estudos do caminho infinito, trazendo a consciência para o exercício, fazendo as pessoas desfrutar, não especificamente, mas um vislumbre da parte da consciência, tornando a consciência um hábito em suas vidas, respiração, conexão com o corpo, um estado de presença, seja no treino,
seja nas questões, senta, dá uma respiradinha, faz uma meditada, começa a se conectar com a sua própria presença. Claro, sem dizer o que é, né? Mas aí depois, se a pessoa começar a estigar, a gente larga o conteúdo na mão. Porque isso está fazendo diferença na vida das pessoas. Apenas exercícios de respiração, eles produzem, tá, um equilíbrio hormonal, ou seja, a produção de hormônios benéficos como endorfinas, ocitocinas, melatonina. Tá? O estado de relaxamento profundo, ele produz sensações de equilíbrios com bioquímicas naturais, bioquímicas reais, que o nosso corpo realmente... E aí nós estamos afastados de todas essas questões. Tá, gente? A comida por si só não tem qualidade ou propriedade para nos nutrir, exceto a que lhes atribuímos, uma vez que concordamos por si mesmo. Nosso aparelho digestivo não tem poder para agir, mas a consciência é o poder que move e dirige. Podemos ir além e perceber que é essa mesma consciência que confere o valor ao nosso alimento. A partir do momento em que fomos concebidos como seres humanos, estamos sob leis materiais e mentais. Somos governados pelas leis do alimento, clima, tempo e espaço. Como seres humanos, estamos sempre sob alguma lei, seja ela da natureza, da medicina, da teologia. Essas leis são, na realidade, crenças universais que agem como lei na nossa experiência, até que conscientemente percebemos que somos imunes a qualquer coisa e a qualquer pessoa, e que as questões da vida fluem de nós para fora. O que vem de fora não pode nos atingir, uma vez que somos identidades espirituais e não seres mortais, concebidos em pecado. Nossa verdadeira identidade é a consciência, o espírito, a alma, e, portanto, não estamos sujeitos a leis da matemática. Não estamos sujeitos às leis da matéria. Deus é a lei infinita, e isso sendo verdade, a única lei é a lei de Deus, que opera em nossa consciência como lei de harmonia em nossos corpos. Se essa percepção fosse suficiente, profunda, o desequilíbrio físico seria automaticamente descartado de nossas vidas. Mas como a maioria dos casos é meramente uma aceitação intelectual, não é eficaz em nossa experiência, vamos torná-la efetiva por um ato de consciência específico. E aí vem a contemplação. O Espírito é minha verdadeira identidade. Eu vim e me tornei separado. Eu não pertenço mais ao mundo ainda que esteja nele. Portanto, eu não estou sujeito às leis do mundo. Nenhuma dessas crenças humanas se aplica ao Filho de Deus, ao descendente do Espírito que eu sou. Deus é a fonte, a atividade e a lei do meu ser, o que aceito conscientemente. Eu não estou subjugado às leis dos homens, somente à graça. Tua graça me basta. Consideramos cada detalhe de nossa vida, nosso corpo, nosso alimento, nossos negócios, nossa casa, conscientemente. Façamos essa transição percebendo que tudo isso não está mais sob a lei da crença humana, não mais sujeito a circunstâncias ou mudanças. Tudo que nos diz respeito vem desse depósito infinito dentro do nosso próprio ser. Então aqui vem mais uma contemplação, daí nós vamos dar o final aqui com um comentário sobre este trecho, né? Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. A partir desse depósito infinito, eu alimento meu corpo, gerencio meus negócios, ganho meu sustento, mantenho meus relacionamentos. A partir do momento em que Deus é minha consciência individual, Ele é a substância da minha vida e incorpora tudo de bom. Ele se torna lei para a minha experiência, um manancial de vida jorrando para a vida eterna. Meus irmãos,
paramos aqui hoje. E aí nós temos aí mais... no próximo vídeo a gente acaba, tá? Então, gente, vocês já viram que nestes poucos trechos que a gente leu aqui, a gente explanou, tá explícito a natureza do ser individual. Tá explícito o entendimento que o que constitui o nosso ser é a própria onipresença de Deus, é a própria presença de Deus, é a própria manifestação do Espírito tornado carne. Então, se nós somos a própria manifestação do Espírito tornado carne, então todas as questões nós devemos soltar, que são questões dentro do nosso conceito. E todos os conceitos, vocês sabem que todos os conceitos não está imbuído na realidade. Todos os conceitos que a gente tem de todas as coisas não são realidade, e sim são nosso entendimento das nossas sombras psicológicas ou das nossas crenças. Tá? O que é a sombra? Né? É o desconhecimento da realidade. Então, a partir do momento que a gente conhece a realidade, a gente começa a fazer a prática da presença, a gente começa a escutar os áudios, a começar a elaborar todas as questões que nos acontecem, tanto de bem quanto de mal, as desarmonias humanas, da vida humana, a crença em dois poderes. A gente analisa tudo o que tem do conteúdo. O que tem na sua casa, né? Tem um áudio do Joel falando sobre isso. O que você tem na casa? Então aí a gente começa a elaborar essas questões e começa a vislumbrar esse reino interior, essa paz, essa tranquilidade, e começa a soltar as coisas do externo. E aí a gente começa a trabalhar a limpeza interior, ou seja, a limpeza da consciência, para ser manifestada a consciência espiritual. Porque sem a limpeza, sem o trabalho com essas questões que nos implantaram desde pequeno, não tem como a gente progredir neste caminho espiritual de iluminação. Tá? Então a gente vai ficar sobrevivendo, ficando nessa luta interminável contra o bem, do bem contra o mal, da saúde, da doença, da pobreza, da riqueza, da falta, da carência. Ai meu Deus, eu não tenho nada. Ai meu Deus, que coisa. Ai, que eu tenho que... Né, gente? Então, a gente tem que tomar consciência disso. E todos os escritos, todos os estudos aqui que a gente está fazendo é sério, mesmo que seja um treino. É seríssimo. Tá? Então, devemos tomar sempre esta consciência, para que a gente a cada dia dê um passo nesse caminho, né, e buscar sempre o caminho do meio. Tem a direita, tem a esquerda, como o professor Santos fala, né? A direita e a esquerda. Tá? No início, todos ajudam, direita e esquerda. Tá? Mas o caminho do meio, que é a senda reta, é íngreme, nós temos que seguir esse caminho. E doa a quem doer, né, gente? Por quê? Porque é difícil, mas quando nós alcançamos o resultado, se torna maravilhoso e esplêndido. Tá? É uma situação... vislumbres disso a gente tem na meditação. Coisas extraordinárias acontecem, experiências acontecem dentro de uma meditação. Vislumbre desse reino interior. Mas ainda estamos imersos na dualidade e estamos trabalhando esse conceito, porque todo conceito não é a realidade última. Então, estamos trabalhando os conceitos, e os conceitos eles são superados a partir do momento que a gente começa a sistematizar a nossa prática, criar um hábito em nossa vida. Certo, meus queridos? Então, deixo aqui para vocês uma frasezinha do livro Ciência e Saúde, tá? Que, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui a frase que diz... Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente.
A verdade já foi divulgada. Ela precisa apenas ser praticada. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E, no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está, sem dúvida, percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.